Senhor presidente, colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário, na TV Legislativa, pelas nossas redes sociais, uma boa tarde. Hoje eu quero falar sobre algo muito especial. O vereador Diego, essa semana, fez questão de citar sobre isso. É um trabalho que nossos gabinetes têm feito em parceria e é um projeto do meu coração. O primeiro projeto que eu apresento nessa casa, está tramitando nas comissões aqui, sobre o projeto de homeschooling. Na verdade, as pessoas têm algumas opiniões um pouco contraditórias ou um pouco equivocadas com relação ao homeschooling, mas eu gostaria hoje de dar uma... Por mais que a gente já recebeu o pessoal aqui na Tribuna Livre, eu gostaria de salientar algumas questões. Na verdade, para vocês que acompanham agora, mas não sabem o que é homeschooling, é uma modalidade de ensino em que a família ela assume a responsabilidade pelo desenvolvimento pedagógico dos seus filhos. Fica a plena liberdade de opções dos pais ou dos responsáveis legais entre a educação escolar e a educação domiciliar. Nessa modalidade de ensino prevalece o respeito às particularidades da criança. A sua regularização, ela é extremamente importante e necessária, já que nós estamos tratando de uma realidade local. Já acontece isso aqui. A constitucionalidade para legislar sobre a matéria, e eu quero agora os mais críticos, ela já encontra-se no artigo 24 da Constituição Federal. E uma das coisas importantes, até que eu deliberei com a secretária de Educação sobre o assunto, é que no Brasil, a preocupação de ter escolas que regulamentem, escolas que acompanhem, enfim, que apoiem o projeto, no Brasil nós temos mais de 140 escolas que apoiam essa modalidade. Então, elas são escolas apoiadoras em todo o nosso país. No Brasil, tem ficado cada vez mais popular o homeschooling. Considero, então, gente, importante esclarecer que o homeschooling não é um conceito novo. Definitivamente não. Antigamente, como a prioridade dos pais era a subsistência, o ofício ensinado para a criança seguia a tradição familiar. Um exemplo, se o pai era carpinteiro, ensinava o filho a usar a madeira, se o pai era fazendeiro, ensinava o filho a administrar a fazenda, enfim. E isso super funcionou. Tanto é que a gente tem histórias, cases de sucesso, mentes brilhantes no nosso mundo, que a gente usa como exemplo, inclusive dentro das nossas escolas a gente usa essas pessoas como exemplo, pessoas que foram ensinadas modelo homeschooling. Vou dar um exemplo. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e possuidor de mais de 200 patentes no ramo científico. Aluno homeschooling. Alexandre Graham Bell, cientista e inventor do telefone, homeschooler. Temos a primeira mulher americana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, porque definitivamente eu não sei falar inglês, então não vou me arriscar a falar o nome dela, mas você pode pesquisar isso. Nós temos, gente, C.S. Lewis. Quem não lê C.S. Lewis, né, Sofia? Pois é. Um escritor famoso e professor na Universidade de Oxford, criador do livro As Crônicas de Nárnia, que virou filmes, né? Quem não ama As Crônicas de Nárnia? Ele é um famoso escritor, aluno homeschooler. Então, nós temos inúmeras vantagens. Mobilidade e conforto para as crianças, só assim, ó, de forma muito superficial. Muitas vezes as crianças precisam pegar 2, 3 ônibus. A gente vem discutindo sobre a realidade de ônibus aqui. Isso seria uma solução para essas crianças atravessar trechos bem perigosos para chegar à escola. Educação domiciliar acaba com esse problema. Segurança. Infelizmente, a gente ouve, e, gente, eu não estou aqui com o intuito de rebaixar de forma nenhuma a escola, porque eu sou fruto da escola e tenho uma admiração e tenho um carinho, uma admiração pelo trabalho, inclusive, da nossa secretária de Educação, Patrícia Líderes, inclusive a quem eu tenho muito contato e falo sobre esse projeto. Mas nós temos, no nosso Brasil, nós temos ouvido muitos relatos, depoimentos de episódios que acontecem de problemas, e acontece de gente invadindo escola, e acontecem
A gente tratou assunto agora há pouco tempo de professor de creche ser abusador, né? Então, é mais uma segurança que os pais têm, Qualidade. É difícil, e embora eu tenho que... senhores, embora eu tenha um pouco de dificuldade de concentração, viu? Aí com essa falação fica difícil. Obrigada, vereador Matias. Aqui, só para vocês... É porque assim, ó, por que eu peço a atenção dos colegas? Porque esse assunto vai pipocar aqui na nossa casa, aqui, e muitas pessoas têm a opinião contrária sem sequer dominar o assunto. Então, eu estou trazendo aqui, de forma prática, para que a gente possa discutir isso. É difícil para os professores conseguirem dar aula de 100% de qualidade que envolva hoje a média das escolas, das salas de aulas, vereador Matias, das nossas escolas no Brasil é 25 alunos. Como é que eu, como professora, ou como as professoras vão dar conta de todos os alunos? E isso sem falar que tem alunos que fazem questão de fazer bagunça, de conversar, nem todos conseguem ter a sua atenção cativa. Então, assim, gente, a educação domiciliar já é o pai e a mãe, ou a mãe, enfim, é a família dando atenção exclusiva a esse aluno e trazendo à tona as suas particularidades. Então, assim, além da supervisão dos pais, enfim, se tem laços muito mais fortes e acaba isso fazendo, de fato, um bem muito grande à família. Então, uma das coisas que a gente tem lutado nesse país, que a gente tem de vez em quando pipocado, infelizmente, a questão de ideologia de gênero. Muitas vezes, às vezes parece que tem pessoas que esqueceram que o objetivo da escola é ensinar matemática, português, geografia, e começa-se a ter esse risco, vereador Diego, de ideologias para esses alunos, e o homeschooler simplesmente protege isso. Por quê? Porque se os pais têm uma ideologia, vão passar aos filhos. Porque, de fato, esse tipo de ideologia... Presidente, eu vou precisar de uns minutos, mas se o senhor puder, o quanto o senhor puder, eu vou usar. Quantos minutos a senhora precisa? Se o senhor me der uns 4, como eu dei para o vereador Gilson, eu te agradeço. Concedo 4 minutos, e se a senhora precisar... Quantos minutos para a senhora concluir a sua fala? Muito obrigada, presidente. É um assunto muito importante, muito importante. Então, assim, a gente tem visto que tem locais ainda, nós temos visto que chegam livros ideológicos de forma sutil nas escolas, tem professores que querem trazer ideologias dentro das escolas. Agora é o seguinte, os pais que têm esse dever de passar aos filhos essas ideologias, aí vão poder fazer dentro da educação. Por quê? Porque daí é com o seu próprio filho. Aí pode. Agora, existem algumas perguntas que a gente ouve muito falar. Por que o homeschooling não é escola? Primeiramente, por ser uma escola. Não deixa de ser. Homeschooling é uma escola. Os pais têm direito de optar pela modalidade do ensino dos filhos. Isso a Constituição nos garante. Inclusive, a Constituição afirma, e até mesmo o Estado deve assegurar o direito da criança. E isso, eu tive uma discussão, até inclusive com uma deputada, ela falou assim, é direito da criança a escola. Não, a Constituição diz que é direito, toda criança tem direito, não à escola, mas à educação. Toda criança tem direito à educação. Não está dizendo da escola regular. Pode ser escola regular ou escola domiciliar. Então, o Tratado de Direitos Humanos dá prioridade aos pais no direito de escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. E eu quero agradecer a NED, que tem me dado um aporte bem importante de informações que dizem, inclusive, que a maioria das famílias que optam pelo ensino domiciliar para oferecer um ensino personalizado para os filhos, focando nas suas aptidões e auxiliando de forma eficiente todas as limitações que essas crianças possam ter. Então, uma das coisas que, gente... É sempre o mesmo questionamento, é só quem não quiser entender. Mas tem muitas pessoas que questionam, e a socialização das crianças ensinadas em casa? Olha, gente, antes de existir escola, muito antes, Eliezer, de existir escola, as pessoas já se socializavam.
Portanto, a escola não é o único local de socialização para as crianças. Ela acontece de diversas maneiras, diferentes lugares, vários tipos de pessoas. As crianças educadas em casa, elas não ficam só em casa. E, vereadora Cris, não são crianças alienadas. Definitivamente não. Elas participam ativamente de associações de famílias educadoras, aulas extras curriculares, igrejas, parques, atividades na comunidade, enfim, com a vizinhança. Tem muito lugar para socializar. Então, eu tenho outras questões aqui para tratar, mas não vai dar tempo, mas o perfil das famílias que têm escolhido o ensino domiciliar, segundo a ANED, são famílias que têm rendimentos até 4 salários mínimos. Por quê? Porque ouve-se aí dizendo que é só família elitizada e só de alta sociedade que consegue fazer o homeschooling. Não, não é verdade. Então, um dos pais, geralmente as mães, passam a maior parte do tempo responsável pelos seus filhos e pela educação dos filhos. Aí, eu gostaria só de salientar uma situação aqui, que tem até, inclusive, está tramitando no governo federal sobre regulamentar o homeschooling. Eu estive pessoalmente com o ministro da Educação, e onde ele disse, Silmara, não é inconstitucional, e nós temos que regulamentar, sim, isso no nosso país. Diz o seguinte, até foi levantado, que afirma que pai e mãe que cursou o ensino regular não tem capacidade de ensinar a educação básica aos seus filhos. Gente, em pleno século XXI, essa é uma justificativa tão pobre. Por quê? Se a gente disser, porque está dizendo que só é nível superior que vai poder, só os pais com nível superior para poder ensinar os filhos em casa. Se eu disser que um pai, que eu, por exemplo, se não tivesse o ensino superior completo, hoje sou pós-graduanda, mas se eu tivesse só ensino regular, não pudesse ensinar o meu filho, eu estou dizendo o quê? Que a escola foi ineficiente porque não soube me ensinar. É simples assim. Gente, eu sei que eu já ultrapassei meu tempo e eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, então eu quero só finalizar. E eu preciso salientar, Direitos Humanos da ONU, 1948, em seu artigo 26, dá prioridade aos pais no direito da escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Então, as famílias homeschooling que nós temos aqui, elas vão continuar fazendo. Elas não estão pedindo autorização. Elas estão só pedindo que seja regulamentado. Agora é o seguinte, uma das coisas que a gente sempre preza por receita e falar que onera ou não o Estado, as famílias homeschooling, elas não oneram o Estado, de forma nenhuma. Então é o seguinte, se o próprio STF já afirmou que não é inconstitucional, gente, não é inconstitucional. Então, o que essas famílias querem? Só que a Constituição, embora nós estamos vivendo uma fase onde está sendo pisada e rasgada a Constituição, mas essas famílias homeschoolers, elas só estão pedindo o seguinte, que vereador Adriano, precisa mesmo ter uma boa palestra. Até, inclusive, eu gostaria, presidente, de propor uma audiência pública nessa casa sobre o assunto. Então, finalizando, eu só quero dizer o seguinte, as famílias vão continuar fazendo, porque se o próprio STF disse que não é inconstitucional, está tudo bem, né, vereador Marcos? Está tudo bem. Agora é o seguinte, o que essas famílias estão pedindo? Apenas que nós, vereador Adriano, que somos parlamentares dessa casa, cumpramos o nosso papel de regulamentar. Nosso papel não é legislar? Que nós façamos isso. Homeschooling não é para todos. Definitivamente, não é para mim. Eu não conseguiria ensinar meus filhos em casa. Agora é o seguinte, para os poucos que querem, merecem, vereador Maurício Gol, merecem essa descriminalização do ensino domiciliar. E eu espero, vereador, nós deixamos material suficiente para os senhores terem toda a explanação necessária. Tenho aqui 19 perguntas que as pessoas costumam fazer sobre o homeschooling. Eu faço questão de passar novamente aos senhores para que nós possamos, de forma coerente, tratar esse assunto. Tá bom? Obrigada, presidente, pela tolerância, pela importância do assunto. Obrigada.